Bom dia, professor Pedro aqui para fazer a explicação do módulo 2, aquele com a corrida pelas pimentas, certo? Então, para essa aula de explicação, eu dividi o conteúdo em algumas partes, certo? Que são essas daqui. A gente vai começar definindo o nosso objeto de estudo, depois a gente vai entender as causas das grandes navegações, depois a gente vai falar sobre as navegações portuguesas, em seguida a gente vai entrar nas navegações espanholas, vai falar um pouquinho sobre os tratados e, por último, a gente vai falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, vamos começar. Para definir o objeto de estudo, a gente sabe que é preciso fazer aquelas 3 perguntas: o que, onde e quando, certo? São as 3 perguntas básicas para definir qualquer objeto de estudo em história, não é? Então, vamos começar falando sobre o que, certo? Esse objeto de estudo ele é chamado de alguns nomes, certo? As grandes navegações, a era dos descobrimentos, a expansão marítimo-comercial, são nomes que se referem ao mesmo processo histórico. Qual processo histórico é esse? É o momento em que os europeus subiram nos barcos e resolveram explorar o mundo através de navegações, navegando pelos oceanos, certo? Então, esse é o nosso o quê. Quando a gente parte para a próxima pergunta, que é o onde, como vocês podem ver aí, eu coloquei um mapa, certo? Um mapa mundi, que se chama Rota das Viagens Marítimas Portuguesas e Espanholas dos séculos XV e XVI. O XVI acabou cortando ali. Então, como vocês podem ver, essas setinhas coloridas que tem aí no mapa, eles se referem às grandes navegações, ou algumas dessas grandes navegações, algumas das viagens que fazem parte das grandes navegações, tá? Então, o que é que vai acontecer? Como a gente pode perceber, essas grandes navegações, elas vão para vários lugares do mundo. Elas saem do continente europeu, vão para a África, vão para a América, vão para a Ásia, chegam ali perto da Oceania. Então, as grandes navegações foram um processo histórico que envolveu vários continentes do planeta. Isso tudo vai estar bem descrito lá no resumo que vocês já copiaram, tá? Então, não precisem se preocupar em copiar nada do que eu falar aqui. Dando sequência, a gente tem que falar aqui no quando, né? Quando as grandes navegações, elas começam no ano de 1415. O ano de 1415 pertence ao século XV, certo? As grandes navegações começam em 1415, no século XV, atravessam o século XVIII e terminam no final do século, na segunda metade final do século XVII, ali por volta de 1680, mais ou menos. Então, as grandes navegações, elas foram um evento histórico que durou aí mais ou menos 250 anos de duração. Então, por 250 anos, aconteceram essas grandes navegações para descobrir, para explorar outros lugares do mundo que os europeus ainda não tinham muito contato. Então, a gente fecha essa primeira parte definindo nosso objeto de estudo, que a gente vai estudar as grandes navegações, certo? Essas grandes navegações, elas envolveram a Europa, envolveram a América, África e Ásia, e também a Oceania, tá? E quando que elas aconteceram? Começam bem no início do século XV e vão até a segunda metade final do século XVII. Fechou essa parte da explicação, ok? Vamos dar sequência agora para o tópico 2, certo? As causas das grandes navegações. Então, é preciso entender o que motivou os europeus a subirem nos barcos e irem para outras regiões do mundo, certo? Então, existem alguns motivos que nos ajudam a entender esse contexto das grandes navegações. O primeiro motivo que eu coloquei foi esse: o lucrativo e problemático comércio de especiarias, certo? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Gente, esse mapa aqui que vocês estão vendo, só um minuto aqui. Esse mapa que vocês estão vendo, ele se refere ao comércio, às rotas comerciais entre a Europa e o Oriente. Então, entre esses 2 séculos aí, existia um comércio muito grande
entre essas duas regiões do mundo, entre a Ásia, que aí está no mapa chamado de Oriente, e o continente europeu, certo? O que vai acontecer? Nessa época se comerciava muito artigos de luxo. O que são artigos de luxo? Eram a seda e a porcelana, certo? Eram os tapetes da Pérsia, eram os perfumes da Arábia, certo? Eram as especiarias, entre outras coisas, da Índia, eram o cravo, canela, pimenta, noz, gengibre da Malásia, certo? Então, todos esses produtos eram fabricados ou cultivados no continente asiático e eram levados para o continente europeu. Qual o problema disso? Primeiro, que esse comércio era extremamente lucrativo, ele rendia muito dinheiro a quem se dedicava a esse tipo de atividade. Mas o problema desse comércio era o seguinte: vamos pegar, por exemplo, aqui a canela, né? A canela, 1 quilo de canela aqui, que era feito em Calicut, que ficava lá na Índia, ela era vendida aqui a 1 ducado. Vamos pensar que é o dinheiro da época, 1 ducado. Só que essa canela era vendida, ela era levada para ser vendida lá no continente europeu, certo? Então ela fazia esse caminho, ela saía de barco, depois ela ia andando, alguém ia levando, né? Parava aqui em Bagdá, depois ela levada por uma caravana comercial até Trípoli, depois pegava um novo barco e ia navegando, até chegar em Veneza. De Veneza, ela era distribuída para o restante da Europa. Só que quando chegava em Veneza, esse mesmo quilo de canela que estava custando 1 ducado, na verdade chegava custando em Veneza 80 ducados. Então o produto ele ia encarecendo porque ele ia pagando um monte de impostos pelo caminho e o comerciante precisava subir o preço para que ele conseguisse obter lucro. Então era caro esses produtos, não só a canela, mas todos esses que eu circulei, eles chegavam ao continente europeu por um preço muito alto mesmo. Então, o que os europeus começaram a pensar? Que era preciso chegar nesses produtos, comprar esses produtos de uma forma mais barata, certo? De uma forma mais econômica, porque estava ficando muito caro. Só que aí, a alternativa que já existia para fazer isso era fazer esses caminhos aqui, que eram as chamadas as rotas comerciais mais antigas. Então, os europeus vão começar a pensar e vão falar assim: e se a gente for lá na Ásia navegando, certo? Então eles pensaram assim: se a gente sair aqui do continente europeu e for navegando aqui pela África, pelo litoral africano, o que vai acontecer? A gente vai conseguir dar a volta no continente africano, navegando, e vai conseguir chegar aqui nas especiarias, depois a gente volta navegando de novo e revende o produto na Europa. Mas vocês estão percebendo que eu passei essas 2 linhas roxas dentro do continente africano. Não é que eles iam chegar no litoral, pegar uma caravana e atravessar e chegar até Calicut, e chegar até o outro lado da África e depois pegar outro barco. Não, eles achavam que esse pedaço que eu circulei que eu risquei aí no mapa, ele não existia, ele não era terra, ele era oceano, certo? Então eles achavam assim: se a gente for para as Índias pela Ásia, circulando a África, quer dizer, não vai ser tão demorado, né? Não vai ser tão ruim assim. Vamos tentar fazer esse caminho, porque a gente vai conseguir comprar um produto mais barato. Comprando mais barato, a gente vende ele mais barato, certo? Essa é a lógica do produto, essa é a lógica da produção, certo? Esse foi o primeiro motivo, certo? Eles queriam chegar às Índias por um novo caminho, tá? Para conseguir produtos mais baratos, para conseguir esses artigos de luxo mais baratos. Mas não é o único motivo. Agora a gente vai listar outros aqui no próximo slide, certo? O segundo motivo era a necessidade de mercados consumidores, né? E a necessidade de matéria-prima. Então, essa época aí das grandes navegações, a Europa estava passando por um outro processo histórico que era chamado de o renascimento comercial e urbano. Cuidado para não confundir com o renascimento científico e cultural. Esse renascimento
comercial e urbano, basicamente, ele quer dizer que estava aumentando a atividade comercial e a vida urbana no continente europeu, certo? Então, a atividade comercial, ela necessita de duas coisas, né? Matéria-prima, para que se faça os produtos, para que eles possam ser vendidos e comercializados, e também um mercado consumidor, gente que pode vir a comprar esses produtos, certo? E você subir num barco, ir para outros e tentar ir para outros lugares, chegar a outros lugares do mundo, era uma forma de resolver esses dois problemas, essa necessidade de buscar esses dois aspectos. Mais mercado consumidor, porque se você chega em um lugar diferente, você vai conseguir vender as coisas, né, para mais pessoas. E se você chega num lugar diferente, você pode comprar a matéria-prima desse lugar também. É nesse contexto aqui, ó, que o Brasil, um pouco depois dessa época aqui, vai aparecer. Que ele fornecia o pau-brasil, não é, para os europeus fazerem o mercado, para eles fazerem os produtos, né? Ou a tinta, ou os móveis, e eles também, depois eles vendiam coisas para as pessoas que moravam aqui, certo? Então esse é o primeiro motivo, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo está ligado à necessidade da obtenção de metais preciosos, certo? Então, como eu falei para vocês um pouco mais atrás, o que acontecia? Os artigos de luxo que vinham da Ásia, eles eram muito caros. Então, os europeus compravam muito mais coisas da Ásia do que os asiáticos compravam dos europeus. Então, a balança comercial, digamos assim, sempre saía ruim para o lado dos europeus. E eles tinham que pagar esses produtos com metal precioso. Então, todo metal precioso que existia na Europa naquele período estava sendo utilizado para pagar esses artigos de luxo que vinham do continente asiático, não estava acabando. Então, uma das coisas que os europeus queriam muito com as grandes navegações era encontrar lugar onde eles conseguiriam ouro de uma forma mais fácil. E lembrando ao Brasil, aí de novo vai aparecer dentro desse contexto com esse objetivo, né? Não só o Brasil, mas a América Latina, de uma forma geral, forneceu muito metal precioso para o continente europeu logo em seguida ao início das grandes navegações, certo? E o quarto motivo que eu coloquei, letra D, o interesse dos governantes dos reinos em fortalecimento. Então, gente, atividade comercial paga imposto, certo? Então, quanto maior é a atividade comercial, mais imposto o reino ganha, mais dinheiro ele consegue. Então, o que o rei vai fazer? Ele vai investir, ele vai financiar muitas das grandes navegações, muitas expedições. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, quanto mais lugares os europeus chegassem, maior era a possibilidade de desenvolver o comércio com esses povos e maior seria, então, a lucratividade do rei. Então, o rei ele investia para que ele tivesse um retorno maior do que esse investimento, certo? E uma outra característica aqui é a propagação da fé cristã. Muitas pessoas elas vão entrar nos barcos e vão querer ir para outros lugares do mundo motivados a levar a palavra de Deus para esses lugares onde ela não havia chegado ainda. De novo, aqui aparece o Brasil como exemplo. Lembra, a partir de 1550, os jesuítas começam a chegar aqui, começam a aparecer por aqui. Certo? E esses jesuítas eles vão aparecer para cá, principalmente com o objetivo de ensinar os filhos dos ricos a religião católica e catequizar os indígenas, certo? Então, um motivo que incentivou muitas grandes navegações foi esse. Aí, dando sequência, o progresso, tá bem pequenininho aqui, mas o progresso tecnológico também foi essencial para que as grandes navegações acontecessem. Não bastava só a vontade de ir, era preciso meios para ir. E para você navegar, você precisa primeiramente de uma embarcação, certo? E é nessa época que começam a ser desenvolvidas umas embarcações bem avançadas, como as naus e as caravelas, que são aqueles barcos que aparecem em todo filme de pirata, certo? Esses barcos eles eram rápidos, eles eram leves, certo? Eles eram bons para essa navegação a longas distâncias, certo? Porque a gente está falando de uma navegação que vai sair de Portugal, por exemplo, e vai chegar aqui no Brasil, milhares de quilômetros vai ter que percorrer.
E outra, eles também precisavam de instrumentos de orientação para não se perder no oceano, certo? Então, nessa época aqui, eles começam a utilizar a bússola, eles começam a utilizar o astrolábio, que servia para eles usarem, se orientarem pelas estrelas para saber aonde que eles estavam indo, que os mapas começam a melhorar muito, certo? Então, um dos motivos era técnico também, eles precisavam de meios materiais para conseguir. E por último, aqui eu deixei características, causas ligadas a Portugal. Então, um outro motivo ligado às grandes navegações é a estabilidade de Portugal em relação ao restante do continente europeu. Então, a gente teve 5 países que se envolveram bastante nas grandes navegações. O primeiro foi Portugal, depois foi seguido pela Espanha, depois Inglaterra, França e Holanda. Esses são 5 países que protagonizaram as grandes navegações, com muito destaque para Portugal em primeiro lugar e depois para a Espanha. Então, enquanto Portugal, que é esse pequeno reino, estava em paz, estava sem problemas internos, a França, por exemplo, estava brigando com os muçulmanos para expulsar os muçulmanos do seu território. A França, que é outro país poderoso e que vai entrar nas grandes navegações, mas bem depois, estava guerreando com a Inglaterra, que era outro país que estava, que são outros 2 países que vão se envolver nas grandes navegações. E a Holanda, que é o último país, o que aconteceu? A Holanda, ela não era um país independente, ela vai se tornar independente durante o processo das grandes navegações e a partir desse momento ela entra nas grandes navegações. A Alemanha, que a gente também sabe que é um país bem conhecido hoje em dia, ela não existia naquela época, os alemães estavam todos divididinhos em pequenos reinos, e o mesmo acontecia com a Itália, que não tinha unidade nesse período. Então, o único reino aí que estava assim de boa, que o rei poderia não se preocupar com guerra, não se preocupar com problema nenhum, era o reino de Portugal. E um outro motivo que favoreceu muito Portugal a seu destaque das grandes navegações é a sua posição geográfica, certo? Essa posição geográfica era o seguinte, se vocês olharem, Portugal é o reino que está o quê? Mais ao ocidente do continente europeu, e é o que está mais próximo da onde? Da África. Esse pedacinho aqui ó, que eu estou riscando é o continente africano. Então lembra que eles queriam navegar o continente africano, o litoral do continente africano para chegar às Índias. Portugal era o reino que estava praticamente ali, ó, olhando para a África, não é? E por último, existia uma lenda que era ligada ao reino de Prestes João. Antes, a África era um continente razoavelmente católico, pelo menos no norte ali, só que vieram os muçulmanos e as pessoas se converteram à religião islâmica. E surgiu uma lenda de que existia um único reino que estava perdido na África, que era o reino de Prestes João, e que ele precisaria da ajuda dos reinos católicos da Europa. Então, muitos navegadores também entraram nessas grandes navegações com esse objetivo, certo? De encontrar esse reino e ajudar eles, tá? Pessoal, então, a gente fecha aí os motivos das grandes navegações com esse último item aí, que é o I, a procura do reino de Prestes João. Agora a gente vai passar para o próximo item, que é as grandes navegações portuguesas, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre as grandes navegações portuguesas e as grandes navegações espanholas, certo? Então, como eu falei para vocês, Portugal começa a se envolver nas grandes navegações muito antes de todo mundo. O primeiro foi Portugal, em 1415. Lá na tabela, fala lá no quadro que eu pedi para vocês copiarem ou imprimirem, fala exatamente o ano e o lugar que os portugueses chegaram. Então, os portugueses, em 1415, eles começaram as grandes navegações. Qual era o plano dos portugueses? Os portugueses queriam chegar às Índias, certo? Então, Portugal estava aqui, essa região, e as Índias estavam aqui. O plano deles era encontrar um novo caminho para as Índias, certo? Porque já existia um caminho milenar, que era o qual? Era esse daqui, né? Ia navegando aqui, depois pegava a caravana de camelos, depois voltava a navegar e chegava... Esse caminho já existia.
eles precisavam encontrar um caminho alternativo. Então, o caminho alternativo foi pensado da seguinte forma: vamos contornar o continente africano e a gente chega lá nas Índias também. O problema é que eles achavam que a África era muito menor do que ela é e que não existia essa borda aqui embaixo. Ó. Eles achavam que isso aqui não existia, eles desconheciam isso aqui. Então eles falavam, a gente vai descendo um pouquinho, vai navegando e chega nas Índias, certo? Porém, não foi isso que eles encontraram no caminho. Então, o que eles faziam? Basicamente, as viagens, elas seguiam... Desculpa. Basicamente, as viagens, elas seguiam esse mecanismo. Os portugueses iam, chegavam no lugar da África e eles viam assim, epa, a gente não tá vendo a passagem. Aí eles voltavam. Quando eles voltavam, eles falavam assim, então eles levavam os mapas de volta, eles estudavam, eles chegavam no lugar, estabeleciam uma feitoria, um armazém, faziam contato com os africanos que estavam ali no litoral e voltavam. Aí depois eles montavam uma outra embarcação, certo? Uma outra expedição. Essa outra expedição, ela avançava um pouco mais, mas ela percebia o quê? A África é um pouco mais abaixo, a África vai acabar um pouco... Aí ela voltava para Portugal. Aí depois eles preparavam uma outra expedição, essa expedição saía, avançava um pouco mais e voltava. Então, basicamente, essa foi a forma que eles descobriram o caminho para chegar às Índias. Eles iam e voltavam, avançavam e voltavam, avançavam um pouco mais e voltavam, avançavam um pouco mais e voltavam, avançavam e voltavam até o momento que eles vão conseguir atravessar tudinho e vão conseguir chegar aqui ao continente asiático. Então, eles vão construindo, entre aspas, esse segundo caminho, essa segunda forma de se chegar às Índias. Beleza? Agora, a gente vai falar sobre as navegações espanholas. Então, como eu acabei de falar, já existia um caminho para se chegar às Índias, né? Que era esse daqui. Deixa eu mudar a cor para facilitar aqui a visualização. Então, esse era o primeiro caminho. Fazia essa trajetória aqui, né? Depois eu vinha aqui, chegava às Índias. Os portugueses estavam se envolvendo nesse processo aqui, ó. Eles iam vir, e iam acabar chegando aqui, ó. Esse era o segundo caminho. Só que aí, em 1492, o Cristóvão Colombo, ele chegou na Espanha e falou para os reis espanhóis que era possível chegar às Índias por um terceiro caminho, certo? Não o que já existia, não o que os portugueses estavam tentando, mas ele afirmava que era possível chegar às Índias dando a volta ao mundo. Ou seja, em vez de fazer esse procedimento aqui, de ir para cá, né? Era possível chegar às Índias fazendo o caminho inverso, que era indo na direção contrária. E o Cristóvão Colombo, ele defendia esse plano, isso é uma questão que vai estar lá perguntando para vocês, hein? Ele defendia esse plano baseado em duas coisas. Primeiro, o Cristóvão Colombo achava que a Terra era redonda. Ele defendia que a Terra era redonda. Então, se a Terra era redonda, você podia dar a volta ao mundo e chegar no lugar onde você tinha saído. Era possível chegar em qualquer lugar do mundo dando uma volta, certo? O segundo motivo, o Cristóvão Colombo achava que o planeta Terra era 25% menor do que de fato ele era. Então, essa parte que eu fiz aqui, essa parte que eu risquei aqui, ó, ele achava não que era só oceano. Mais do que isso, ele achava que essa parte simplesmente não existia. Era inexistente. Então ele falava assim, ó, a hora que eu estiver aqui, deixa eu mudar só a cor. Então o Colombo falava, era bem claro, ele falava, ó, gente, eu vou navegar, só que a hora que ele estivesse aqui, na verdade, ele achava que ele já estava aqui. Então ele ia continuar navegando, ele ia chegar aqui ao Japão, certo? E do Japão ele conseguiria navegar
e chegar às Índias, certo? Então, Cristóvão Colombo, ele chegou e falou isso para os reis da Espanha. Em primeiro lugar, os reis espanhóis não acreditaram muito nisso, falaram, meu Deus do céu, esse cara tá pirando, né? Mas depois deram 3 barcos para ele, ele juntou seus 3 barcos e foi. Só que no meio do caminho deu uma tempestade, se não me engano, sei lá o que aconteceu direito, e ele acabou chegando na América Central, no continente centro-americano. Certo? E quando ele chegou no continente centro-americano, ele jurava que ele tinha chegado a uma parte das Índias. E é nesse momento que ele começa a se referir aos habitantes do lugar como índios, e esse nome acabou se popularizando, e a gente se refere, embora de uma forma meio errada, até hoje aos nativos americanos como índios ou indígenas. Certo? Então, esse aqui foi basicamente as grandes navegações espanholas. Tinha o objetivo de chegar nas Índias, dando a volta ao mundo, mas acabou chegando no continente americano. Quando o Colombo voltou, né, porque o Colombo estava aqui e falou, vamos voltar para avisar o rei da Espanha, né? Levou os animais que tinham aqui e tudo mais. E certo. Aí Portugal ficou muito preocupado. Por que Portugal ficou preocupado? Porque ele achou que ele tinha interesse nessas terras. Embora Cristóvão Colombo achava que tinha chegado nas Índias, havia uma crença por parte de outras pessoas que ele poderia ter chegado em outro lugar, né? Porque os habitantes eram muito diferentes dos indianos. Então, o que aconteceu? Nessa época, Portugal era muito poderoso, certo? Estava liderando as grandes navegações e tudo mais. E a Espanha não tinha poder suficiente para peitar os portugueses, para falar assim, vamos resolver essa questão por armas. Então eles marcaram uma reunião, certo? O rei da Espanha, o rei de Portugal e o rei e o Papa. E eles estabeleceram essa linha verde aqui, que eu nem vou riscar, certo? Que está aqui no mapa, certo? O que estava desse lado aqui, que eu estou colocando em amarelo, pertenceria a Portugal. E o que tinha desse outro lado aqui, pertenceria à Espanha. Esse tratado foi assinado em 1494, se eu não me engano. Aí eles falaram assim, os portugueses possivelmente vieram aqui, deram uma navegada, né, na parte deles e falaram, gente, não tem nada aqui, né? Vamos ter que fazer esse tratado de novo. Aí os portugueses foram lá, chamaram o Papa, chamaram o rei da Espanha e falaram, eu acho que esse tratado é muito injusto, a gente tem que fazer um outro tratado, certo? Aí fizeram o Tratado de Tordesilhas. Aí, novamente, foi o que aconteceu. O que tinha desse lado ficou para Portugal e o que tinha desse lado ficou para Espanha. Olha só que bom. Aí, como a gente pode ver, é a partir desse tratado aqui que o que vai ser um dia, no futuro deles aqui, o Brasil, ele começa a aparecer aqui como um país. A gente já vê uma silhueta aqui do nosso país. Então, o que tinha de um lado era de Portugal, o que tinha do outro era da Espanha. Mas isso não é muito relevante para o que a gente está estudando. E o último assunto que a gente vai falar é a chegada dos portugueses ao Brasil, certo? Então, os portugueses... Deixa eu limpar esse slide aqui. Os portugueses, no ano de 1498, quer dizer, eles conseguiram chegar às Índias pela primeira vez. Eles fizeram esse caminho, foram indo, navegando, e chegaram às Índias. E depois eles voltaram. Eu não vou arriscar porque senão vai ficar feio, né? Não vai dar para fazer outro. Aí o que vai acontecer? 2 anos depois, eles fizeram a segunda expedição para voltar às Índias, certo? Essa expedição, ela reuniu... Eu sempre confundo os dois números. Ou é 1.500 homens e 13 navios, ou são 15 navios e 1.300 homens. Mas o fato é que esses homens eles eram chefiados por Pedro Álvares Cabral e eles saíram de Portugal em março, presta atenção, em março de 1500. Certo? Eles saíram lá de Lisboa em março de 1500. Eles saíram aqui de Lisboa com o objetivo de chegar aqui de novo às Índias, certo? Nessa região que eu estou circulando em amarelo. Então, o Pedro Álvares Cabral saiu, basicamente ele ia fazer essa mesma viagem, essa mesma rota vermelha. Só que em determinado ponto da viagem ele começa a se afastar, e chega onde hoje é o litoral da Bahia.
esse desvio de rota, geralmente ele era explicado por conta de... Teve um vento lá, o navio perdeu a rota e eles acabaram errando, descobrindo o Brasil por acaso. Mas parece que o rei de Portugal, ele já sabia da existência do Brasil, ou do que hoje a gente chama de Brasil, né, porque não existia ainda. Inclusive, ele já tinha mandado uma navegação um pouco tempo antes. Esse navegador tinha chegado no norte, no nordeste, no litoral nordeste do que hoje é o Brasil, né? Então, essa viagem de Portugal, essa viagem do Pedro Álvares Cabral, só tinha o objetivo de oficializar a descoberta dessa nova terra e proclamar ela como pertencente ao reino de Portugal. Aí os portugueses ficam 10 dias, mais ou menos, aqui no Brasil, aí eles saem, continuam a viagem, chegam às Índias e depois eles retornam a Portugal, certo? Então, gente, essas são as grandes navegações. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu tô lá no grupo. À medida que vocês forem assistindo aqui, vão fazendo perguntas lá, tá?